Gurizada, não sei se você sabe, mas a história desse povo é muito famosa porque ela se encontra no Antigo Testamento, né, da Bíblia. Então, sobre o uso da Bíblia como fonte histórica, a gente tem que fazer algumas considerações, tá? Porque grande parte da Bíblia, ela trata de assuntos religiosos. Ela não foi escrita com a intenção de ser um livro de história, né? E existem alguns livros que a Bíblia é uma coleção, né, de 66 livros. Alguns livros têm uma preocupação maior com a exatidão histórica, tá? Que é o caso de Primeira e Segunda Reis, Primeira e Segunda Crônicas. Esses aí foram livros com o objetivo de serem livros para preservar mesmo, né, a memória dos fatos históricos ocorridos com esse povo. Então, quem é considerado o pai dos hebreus? Este homem aqui, Abraão, né, que antes de ser chamado Abraão, ele era apenas Abrão. E ele, né, o seu nome é transformado, a sua história é transformada, segundo a Bíblia, a partir de um chamado de Deus que ordena eles sair, né, de Ur, na Mesopotâmia, no meio lá de toda a idolatria que havia naquela terra, vários deuses, e ir para uma terra prometida, a terra de Canaã, segundo a Bíblia, tá? Que na geografia é chamada de Palestina. Essa aula, ela tem alguns elementos de geografia juntos, tá? Vamos fazer uma viagem de mapa. Nós estamos saindo do aeroporto de Porto Alegre. Vamos desembarcar lá onde Cebolinha desembarcou, Everton Cebolinha, lá em Portugal. E aqui a gente faz uma escala, pegamos outro avião para Israel, a terra de Israel, que é um lugar muito bonito, com, né, sítios arqueológicos maravilhosos. Então é aqui, né, onde está aqui essa figura oval, aqui vermelhinha, onde fica a terra de Israel, tá? Uma área que vocês podem perceber aqui que bastante deserto, tá? Aqui ao sul o Egito e ao leste a Mesopotâmia, e no meio ficava Israel. E a gente vai dar agora nessa área desse símbolo oval, nós dá um zoom, que é o que esse outro mapa está mostrando. O que esse outro mapa representa, tá? Representa as 4 fases da jornada de Abraão, né? Jornada de Abraão. Então aqui sai a região da Mesopotâmia, na cidade de Ur, tá? Fase número 1. Então ele migra para a região de Harã, que ainda dá para se considerar uma região mesopotâmica, e lá, segundo a Bíblia, Deus fala a Abraão para deixar sua terra, suas famílias, né? Seu pai, a casa de seu pai, e então ele vai ao sul, chega aqui, então, na fase 3, se estabelece por um tempo aqui na terra de Canaã, mas não pode permanecer muito tempo, porque, segundo a Bíblia, houve uma grande fome que leva ele a ir ao Egito. O Egito, sabemos que era um povo que sempre teve, assim, um grande destaque na agricultura, sempre existiu, né, alimento em abundância no Egito. Então, permanece um tempo no Egito, e a fase 4, então, ele viaja, migra, né, para o deserto do Negev, tá? Com a esposa, Ló, que era o sobrinho, e tudo que tinha, certo? E aqui, então, conta a Bíblia que ele é abençoado por Deus, enriquece, junta muitos rebanhos, mas ele não tinha filho, ele não tinha para quem deixar, né, toda essa fortuna. E então, já bem idoso, né, segundo a Bíblia, a promessa de Deus é cumprida, e Abraão tem um filho a quem ele chama de Isaac, que se torna seu herdeiro. Quero destacar a história do bisneto de Abraão, né, chamado José, por volta dessa data aqui, 1870 a.C., esse bisneto de Abraão, chamado José, e a Record até fez uma minissérie, né, chamada José do Egito. Tem uma história muito bonita. A história de José é uma das histórias bíblicas que eu acho mais bonita. Ele era o preferido, né, do seu pai, e os irmãos tinham inveja. Então, os irmãos, por inveja, vendem ele como escravo para comerciantes, e José é vendido. Depois, José é levado para o Egito, que lá, então, ele se torna escravo de um comandante militar chamado Potifar. E então, depois de passar assim por situações bastante difíceis, acaba acontecendo, então, né, o cumprimento de sonhos que José teve, segundo a Bíblia, né, de que ele seria elevado a uma alta posição, e José se torna o vice-governador do Egito e recebe a sua família toda de volta
lá no Egito, o pai de José, que se chamava Jacó, os seus 11 irmãos e todos os seus rebanhos, eles se estabelecem no Egito, onde José, né, ajuda a sustentar a sua família inteira. Mas depois que morre José, um outro faraó que não conhecia a família de José torna os hebreus escravos no Egito. A libertação deles como escravos, sob a liderança de Moisés, ocorre aproximadamente em 1440, né, antes de Cristo, tá? Vamos adiante. E eu só esqueci de mostrar aqui a figura, então, Moisés, tá? Foi escolhido por Deus para liderar o povo e para receber, né, as 2 tábuas com os 10 mandamentos. Né? O primeiro mandamento, ele fala em não adorar outros deuses, tá? Então, a gente vai ver que a religião, né, foi a característica mais importante do povo hebreu, e eles foram o único povo, tá, que cultuavam apenas um único Deus. Né? Então, usando mais uma vez um mapa, fazendo uma ligação com a geografia, nós temos aqui, partindo aqui deste ponto aqui no Egito, tá, que acredito que é Mênfis. Aqui então tem a trajetória do povo após sair do Egito, que a saída do povo do Egito para os judeus, né, é a celebração da Páscoa, tá? Eu não sei se você sabe, mas originalmente, certo, lá, 3.400 anos atrás, tá? A palavra Páscoa, ela significa passagem. Então, segundo a Bíblia, foi a passagem do anjo de morte sobre o Egito que fez com que os filhos mais velhos, né, dos egípcios morressem. Isso fez com que o faraó, assim, mandasse embora os hebreus, né, liderados por Moisés. E até hoje os judeus comemoram a Páscoa. O povo aqui fez uma pausa aqui perto do Mar Vermelho, né, nas margens do Mar Vermelho, e isso, os exércitos do faraó perseguiram o povo. Então, acho que uma das passagens bíblicas aí mais famosas, né, que fala de algo, né, extraordinário, certo? Alguns, né, acreditam, outros não acreditam. Isso é uma escolha pessoal de cada um, né? Moisés teria colocado o cajado no mar, o mar se abriu, o povo passou, né, pelo Mar Vermelho, e aí se viu livre, né, da perseguição dos egípcios, e teria passado 40 anos aqui, dando voltas aqui no deserto, tá? E lá no final da vida de Moisés, eles começam, então, a entrar nessa região aqui, que é, então, a terra de Canaã. E aí ficou a cargo do sucessor de Moisés, né, Josué. E aí Josué lidera o povo na sua entrada aqui na Terra Prometida. E aqui em cima, então, tem o nome de 2 cidades muito famosas na Terra de Israel, que é Jericó e Jerusalém, tá? Jericó é uma das primeiras cidades construídas pela humanidade. Como eu já tinha falado, a religião ela é a principal característica e também a principal diferença em relação aos outros povos, porque os hebreus cultuavam somente um Deus, tá? Esse tipo de religião, né, é definida pelo esse termo aqui, monoteísmo, né? Teísmo, Deus, né? Um Deus, monoteísmo, certo? E aí Moisés, né, foi quem recebeu, segundo a Bíblia, os mandamentos, né, a lei divina. E o primeiro mandamento é o que diz aqui nesse texto, onde o Senhor Deus ordenou, né, ao povo que não terem outros deuses, tá? Então aqui está se estabelecendo, né, a primeira característica, né, desse povo, tá? A crença em um único Deus e a proibição em terem outros deuses, tá? Diferente lá dos egípcios, né? Lembram a aula dos egípcios que eu trouxe para vocês a figura lá de vários e vários deuses. Continuando, então, no mapa eu já tinha mostrado lá para vocês antes que eles partem, né, conquistam a Palestina e, num primeiro momento, eles não têm o governo de rei, eles são governados por juízes.
por volta dessa época. Bom, mas o povo não aguentou ficar muito tempo governado por juízes, queriam ter reis, como as outras nações ao redor tinham. E aí eles pedem, né, e um dos juízes, lá, o último dos juízes, né, chamado Samuel, então atende o desejo do povo, e então é nomeado o primeiro rei, Saul, tá? Que ao fim da sua vida ele acaba morto numa batalha pelos filisteus. Os filisteus eram os grandes inimigos, né, do povo de Israel nesse momento, tá? Termina em 1010 a.C. o governo de Saul e chega então o grande reinado assim, tão célebre, tão famoso do rei Davi, que eu confesso que a única série da Record que eu gostei mesmo, né, dessas histórias bíblicas foi a série Rei Davi. Durante o tempo que ele governou como rei, foi um período das maiores vitórias militares, conquistou novos territórios. Se vocês observarem esse mapa aqui, que ele está separado aqui em 3 cores, tá? Olha o quanto que cresce, né? O reino de Saul era só essa área vermelhinha aqui. Depois o reino de Davi se espalha para toda essa área roxa. Davi, antes de se tornar rei, ele foi um comandante, né, de as tropas de Saul. E aí o filho de Davi, Salomão, ele apenas, né, desfrutou dessa grande riqueza deixada pelo pai. E era um sonho de Davi que fosse construído um templo para colocar, né, guardar as tábuas da lei que o povo recebeu através de Moisés. Quem constrói o templo foi Salomão, tá? Continuando, agora o final do período da história dos hebreus, né? Eles, como a história deles, independente de outros reinos. Acontece que após a morte de Salomão, o filho de Salomão, ele não consegue manter o reino unido e se divide entre 2 reinos, Israel ao norte e Judá ao sul, o que resulta no enfraquecimento do povo. E após, né, alguns séculos, o reino do norte foi conquistado pelos assírios e o reino do sul, né, o reino de Judá, após muitos combates, caem os muros de Jerusalém, e os babilônios invadem a cidade, incendeiam o templo, levam os tesouros que estavam guardados no templo